Fala, rapaz, e hoje estou aqui com uma dica de ouro para vocês. Esse mês de setembro tá insano nos sorteios, né? A Liga Magic, vocês estão ligados, eles sempre tem sorteios. E o deste mês é 40 kits de pré-release, mais um PlayStation 5, um fucking PlayStation 5. Né? É o mês de aniversário da Liga. Então eles estão completando 20 anos, então eles estão fazendo esse sorteio especial. E para participar, vocês já sabem, a cada R$100 de compra realizadas pelo Marketplace, vocês concorrem com um cupomzinho, né? Então vocês concorrem a esse kit aí de pré-release, 40 na verdade, e claro, né, o astro aí deste grande sorteio, que é esse PlayStation 5, né? Que maravilhoso. Então aí não deixe de participar. Então você está aqui procurando suas cartinhas, você pode escrever aqui o nome da carta que você quer, mas você pode ir, sei lá, na nova edição aí, ó, de Innistrad, que tá bem da hora, né? Então você vai lá no Marketplace, clicando nesse botãozinho aqui e vai aparecer, por exemplo, esse botão verde. Daí nesse botão verde aqui você pode simplesmente clicar em comprar e ele vai lá, ó, vai aparecer aqui, ó, adicionado ao seu carrinho. Lá no seu carrinho, você vai lá, finaliza a sua compra. E o grande toque aí final é que se você utilizar o nosso código promocional GUMA, simplesmente GUMA, você duplica as suas chances. A cada R$100 em compras realizadas pelo Marketplace, você ganha um cupomzinho, certo? Se você usar o nosso código promocional GUMA, vai cadastrar como se você tivesse comprado R$200. Então, duplica as chances de vocês de ganhar, certo? E se for 150 que você ia comprar, vira 300. Se fosse 250, vira 500 e assim vai, certo? Você não vai gastar 500, você só vai gastar, né, os 250 caso você faça essa compra, mas você tem 5 cupons ao invés de apenas 2. Olha só que maravilha, certo? Então, boa sorte aí a todo mundo que for participar e os links vão estar aí na descrição do vídeo. Fala, rapaz, hoje nós estamos aqui com finalmente aquele vídeo sobre as melhores cartas de Innistrad Midnight Hunt para o Pauper, né, da nova ediçãozinha para o Pauper. Dessa vez é um top 5, porque não são tantas cartas assim que são muito boas, ou até mesmo consideráveis boas para o Pauper, né, porque são uma edição de um standard, então não é geralmente tão fortes. Que bom, né? Porque a gente tá meio traumatizado de cartas de edições de estilo Modern Horizons, né? A gente acabou de receber os bans da última semana, então agora finalmente a gente quer um pouco de ar fresco para pelo menos poder jogar tranquilamente sem ter muitos problemas, né? Não que o formato do Pauper esteja perfeito, né? Obviamente não está nem um pouco ainda, mas está muito melhor do que antes, né? Que a gente estava com um formato bem degenerado, certo? Então, vamos falar aqui da nova edição. E antes eu só vou comentar rapidinho, né, de alguns reprints. A gente teve reprint aí de Duress, com uma arte bem da hora, né? Eu gostei muito dessa arte. Immolation, que pra quem não conhece é um reprint, é uma carta bem legal, né? Eu quis falar sobre os reprints principalmente por causa dessa carta, porque muita gente poderia comentar que Guma, tu não falou de Immolation, é uma carta boa, mata a Tog, eu sei, mata a Tog. É uma maneira legal, né, de vermelho destruir, matar uma Tog, né? Tudo bem que vermelho é bom porque já tem os Exila não, destrói artefato, apesar de ter os terrenos indestrutíveis, então o gorila tá mais fraco, mas assim, pelo menos se você quiser matar uma Tog ou contra um Infect, algum deck assim, né, essa carta é bem legal porque é mais 2/2, então a criatura morre, né, e mata um indestrutível, né, já que menos 2 de resistência, levando ela a menos de 0, tu consegue, né, destruir essa criatura. Tem aqui o reprint também de Termo Alquimista, uma cartinha bem já popular aí no formato, no Burn. E também de uma das cartas, acho que mais icônicas aí do Pauper e também do formato Legacy, que é o Delver of Secrets. Reprintaram aí então o Delver of Secrets. Muita gente comentou que achou esse Delver feio por causa que parece uma fada, mas ele sempre tá do lado das fadinhas no Pauper, então tipo, meio que ele só se adequou. E aqui, essa arte aqui lembra bastante, né? Assim como o outro nem tanto, mas esse aqui muito mais. Lembra bastante aquele filme A Mosca, né? Que é um filme bem da hora, bem nojento, mas muito da hora por causa disso também. Então, aí estão os reprints. Então vamos agora às cartinhas novas dessa edição, mas antes eu só queria um parênteses bem rapidinho, só pra... Eu não quero me aprofundar muito sobre isso porque eu juro, eu já estava tentando gravar esse vídeo antes e eu fui falar sobre esse assunto de dia e noite e o vídeo ia ser muito longo, então eu só vou falar rapidinho o resumo. Tem os tokens agora de dia e noite, que se alguma permanente falar que virou dia ou noite, até mesmo no Pauper tem isso, né? Tem umas cartas do Pauper que fazem isso. Se virar dia e noite, então ao longo da partida inteira, né? Claro que se você terminou o G1 ou G2, por exemplo, e está indo para o sideboard, esses tokens saem, né? Mas eles são mais ou menos que nem a City Blessing ou o Monarca, vão ficar até o fim do jogo aquele token na mesa, mesmo que você não tenha mais nada influenciando sobre o dia e noite. Resumindo o dia... se uma permanente entrar e falar que virou, não tiver nem dia nem noite, uma permanente entrar e falar, virou dia,
quando for dia, se alguém não jogar mágicas nesse turno, acaba acontecendo de virar noite. E quando tá noite, pra virar dia, tem que um mesmo jogador jogar 2 mágicas nesse turno. Então é exatamente as mesmas habilidades dos antigos lobisomens, certo? Lobisomens como Huntmaster of the Fells, que é um exemplo mais clássico, né? Então é basicamente a mesma coisa, então tem cartas que interagem se for dia ou se for noite. Eu tô comentando sobre isso porque vai vir talvez em novembro cartas de dia e noite também que vão ter essa interação, então só para vocês já ficarem ligados. Então, se vocês quiserem eu posso fazer um vídeo só falando sobre essas interações. Então, só um exemplo rápido aqui, ó. Por exemplo, esse cara aqui, ele tem Daybound e Nightbound. Quando é dia, tu transforma todas as cartas de Nightbound. Então, por exemplo, virou dia, esse cara aqui, se ele tiver desse jeito, ele se transforma nesse cara. Essa aqui é a mesma carta, certo? É um lado 1 e o lado 2 dessa carta. Se for noite, esse cara se transforma nesse. Se for dia, esse cara se transforma nesse. Beleza? E no caso aqui do Daybound, que é a habilidade que eles têm, Daybound ou Nightbound, a única coisa que muda em relação aos antigos lobisomens é que se for noite e eu castar esse cara, por exemplo, eu tenho essa carta na minha mão, eu pago 4 manas, ele entra desse jeito. Ele entra um 6/5 ao invés de só um 2/5. Né? Antigamente os lobisomens eu ia ter que pagar 4 manas, baixar esse cara por 2/5, ter que esperar ninguém jogar uma mágica no turno e flipar para um 6/5, certo? Esse era o antigo lobisomem. Eu não sei se eles vão botar erratas nos antigos lobisomens, porque tem alguns lobisomens que podem se beneficiar se fizerem essa interação, né? Então, esse é só um token aqui. Eu achei meio estranho de o token ficar para sempre na mesa, então, por exemplo, se eu fiz alguma coisa transformou em dia e alguém não jogou mágica num turno lá longe, vira noite. Ah, alguém jogou 2 mágicas, joguei Ponder e Preordain e passei. Virou dia, sabe? Então, mesmo que não tenha nenhum lobisomem mais na mesa, certo? Então é que nem City's Blessing, que vai ficar o token pra sempre, ou mesmo Monarca. Porém o Monarca, ele sempre tem alguma coisa pra acontecer no final do turno, mesmo que não tenha nenhuma permanente de Monarca mais na mesa, né? Mas enfim, só explicando aqui. E eles têm o símbolozinho de... Vocês podem ver o símbolozinho de Sol e Lua. O Delver não se influencia nisso, mesmo ele tendo esse mesmo marcadorzinho em cima ali de Sol e Lua, que vocês podem ver ali em cima, certo? Então, mesmo ele não tem escrito Daybound, ele tinha que estar escrito Daybound ou Nightbound, para se influenciar pela noite ou de dia, certo? Então só um resumo rapidinho aí, ó, meu Deus, 5 minutos, não dá para resumir isso aqui muito mais do que isso. Então, só explicando. Então, se tiverem bastante maneiras de manter noite, essa carta aqui pode ser interessante, já que você por 4 manas faz um 6/5, certo? Só que se alguém jogar daí, eu passo pro meu oponente vai lá e faz Ponder e Preordain ou com 2 spells. Eu tô dando Ponder e Preordain porque é uma maneira mais fácil de fazer spells, né? Mas 2 spells aleatórias, no meu turno vai voltar como 2/5. Então talvez ele não seja tão eficaz assim, mas é uma carta interessante. Mas não é uma das melhores da edição. Eu só usei aqui principalmente para falar do exemplo do dia e noite, certo? Então, aí falando de novo de noite, porque eu queria dar o parênteses para falar disso aqui. Essa carta aqui é um 3 manas, dá 3 de dano em qualquer alvo, mas se for noite custa apenas 1, vira um raio. Então se no futuro eles fizerem, de repente em novembro, eles lançam a Innistrad, que eu acho que vai ser o dos vampiros, com algumas coisas de noite também, alguma que pode ter às vezes uma criatura 1 mana/1 vira noite. Então daí essa carta começa a jogar 1 mana 2/1 vermelho, sei lá. Então daí essa carta pode ser um novo raio pro deck. Então essa carta aqui tem que ficar de olho, mas não acho tão boa ainda, né? Não tem muitas cartas legais que transformam em noite para você utilizar, né, dessa nova edição por enquanto. Mas ficar de olho nessa aqui porque essa carta aqui é interessante. Então, uma carta aqui, ó, também tem o símbolozinho de noite e de dia, só que essa aqui não tem a habilidade de Daybound. Então, assim como o Delver, ela não vai flipar se você virar dia ou noite, certo? Que é esse cara aqui eu achei interessante, 2 manas 2/1, tem Disturb, basicamente 2 manas 2/1, certo? No cemitério que o Disturb vai fazer efeito, então é um mano Peasant. 2 manas, 2/1. Se você... É um flashback, basicamente, né? Você paga 2 manas e exila ele do seu cemitério e ele vem pra mesa flipado desse jeito. É quase entre aspas, um Delver piorado, né? E ele é um 1/2 voar. Se ele morrer, você, ao invés de botar ele no cemitério, se ele tiver com esse lado aqui, né? Com esse lado aqui, ele morre e vai pro cemitério, beleza? Se ele tiver desse jeito aqui, depois que você pagou 2 e voltou ele no cemitério, tu vai castar normalmente, né? Você não pode fazer como instantâneo, por exemplo, a não ser que ele tivesse flash. Você bota ele na mesa, ele tá 1/2. Matou esse bicho, ele vai ser exilado ao invés de ir pro cemitério. Porém, o pulo do gato aqui se eu usar um Core Skyfisher, ele volta pra minha mão. Ele não é exilado. Se tivesse escrito, quando ele sai de jogo, que é o que eu acho que era o certo, quando ele sai de jogo, exílio, né? Então, porque daí você poderia dar um bounce nele e dele ser exilado. Mas então é só quando ele morre de novo, que daí ele é exilado. Então, com Core Skyfisher, com Ephemerate, ele volta a ser isso aqui. Com Flicker também ele volta a ser isso aqui.
e daí ele morre, daí você pode ficar reutilizando, né? Então você tem uma resiliência boa com essa carta, então eu achei interessante. Não é muito boa, mas é interessante. E ela é 1/2, ela bloqueia as fadinhas, né? Então tu pode fazer 2 manas, 2/1, bloqueia um ninja do cara, se ele tiver de UB, ou uns deckzinhos do Red Deck Wings, ou um bicho do Stomp. E aqui ele consegue ainda bloquear, por exemplo, contra o Stomp, aquele bicho preto que é um voar preto. Como é que é o bicho que tem mana Phyrexiana, ou até mesmo contra fadinhas você consegue ficar bloqueando as fadas, né? Então pra ele fazer você exilar ele, só se matar. Se ele der snap, ele volta pra minha mão, eu casto aqui de novo, consigo bloquear ninja ou augur. Se bem que se eu bloquear o augur ele vai morrer, mas... Enfim, ele é resiliente, eu achei legal esse cara. Certo? Aqui outra carta que eu achei legal, eu botei essa aqui principalmente porque eu não tinha achado muita coisa verde, né? Então, das verdes eu achei essa aqui uma das oks. Que é uma incolor, uma verde... Feitiço, olha as 3 do topo do seu deck, você pode revelar uma criatura dentre elas e colocar na sua mão. Coloca o resto no seu cemitério. Então, milo o deck, consigo pegar uma criatura e ela tem flashback, então se tiver outra carta dessa aqui eu consigo reutilizar. Se tiver, por exemplo, um cara desse eu posso depois usar a habilidade do Disturb, então, sei lá. É ok. Outra carta legal aqui que eu achei é o Neonates Rush. 2 genéricas, uma vermelha instantânea, que custa 1 a menos se você controla um vampiro. Então é legal, porque daí de repente o deckzinho de vampiro. Então, por um deck de vampiro, ela vira 2 manas. E ela dá 1 de dano na criatura e 1 de dano no controlador daquela criatura. E compra uma carta. Então é basicamente, tá ligado o Fire Ice? Fire Ice é 2 de dano, dividido da maneira que você quiser. Muitas vezes tu faz 1 de dano num bicho e 1 de dano no cara, né? Essa carta vai ser mais ou menos isso, só que ela ainda dá um draw. E por 3 manas dá 1 de dano numa criatura. A gente tem muitas criaturas no Pauper com resistência a 1, né? Spell Stutter ou até mesmo um bichinho do Kyrian Ranger, e você dá um de dano no cara, e além disso dar um draw é bem interessante. Num deck de vampiro também você pode, além disso, fazer ela custar só 2 manas. Eu achei interessante, não é nada muito absurdo, mas é legal. Blood Pact, 2 genéricas, uma preta, instantânea. O jogador alvo, né, então você pode dar no seu oponente para matar ele, compra 2 cartas e perde 2 de vida. Então é um Signing Blood instantâneo. Tinha um Signing Blood antes que era instantâneo também, só que ele era 2 pretas e 1 genérica, mesmo custo de mana total, mas só que com 2 pretas é mais difícil de castar. E eu não lembro se era target player, compra 2 e perde 2 de vida, talvez era só você comprar carta, mas o jogador alvo é interessante porque daí você pode, se o cara tá com 1 ou 2 de vida, você, morre aí. E é como perde vida, não tem como prevenir, né? Então essa é uma maneira legal. Então é uma carta mais versátil aí, pra quem usa Mystical Teachings também dá pra buscar. E a arte é maravilhosa, eu achei muito da hora. Então, temos aqui Catar Comando, uma genérica, uma branca, 3/1, Flash. Paga 1, sacrifica Catar Comando e destrói artefato e encantamento. Então o legal é que tu não precisa virar ele, então tu consegue ter um 2 manas 3/1 com Flash. Então você consegue meio que ter um desenchante com Instant Speed, né? Você pode, tu tá com 3 manas ali, o cara bate com um bicho e tu quer bloquear. Um ninja, no caso, que é um bicho bem chato de você lidar, ou até mesmo um bicho 3/3. Tu vai, baixa ele, bloca, tu pode ainda bloquear e sacrificar, né, se tu quiser só pra não tomar aquele dano, mas você pode baixar, trocar, mas se você quiser também você pode, o cara vai fazer um encantamento numa criatura, ou num artefato. Daí você vai lá e baixa, em resposta sacrifica e destrói esse artefato ou encantamento do oponente. Então eu achei bem legal o fato de ele ter flash, principalmente também pra roubar Monarca, ele é 3/1. O /1 é complicado porque realmente, que nem eu falei, né? Electric e é alguma coisa filmes, né? É filmes. Suffocating Filmes, eu não lembro se o nome é esse, mas é a que dá a preta que dá -1/-1. Eu verifiquei aqui, é Suffocating Filmes. Então, no formato tem muito dessas cartas, né? De resistência a 1. Então esse cara pode morrer facilmente, mas só que, cara, 2 manas 3/1 Flash. Eu lembro antigamente de jogar no, sei lá, limitado e 2 manas 3/1. Era um bicho que já incomodava, agora com flash e com a habilidade de se o cara for matar o teu bicho, tu paga 1 e sacrifica ele, destrói um artefato ou encantamento. Tu não precisa nem virar, né? Porque muitas vezes criaturas de destruir artefato ou encantamento tu tem que virar ele. Então eu achei bem interessante essa carta aqui. Eu acho que provavelmente a gente vai ver bastante de off dele no side pra lidar contra decks de artefato e encantamento. É um beatdown, rouba monarca. Eu gostei muito dessa carta, é uma carta que eu consigo valorizar bastante, né? Então ela é muito versátil, certo? E é um humano soldado, né? Não sei se isso, às vezes, né, deck de soldado pode ser que surja alguma coisinha ou outra, né? Não dá pra excluir esse aspecto também. Ok. Homestead Courage. Estamos aqui então já em 6º lugar. Esse é o nosso top 6 já. O meu top 5 vira top 6, eu sei.
Mas esse já é o 6º lugar, porque estamos entrando então aqui no top 5, mas esse aqui tá na portinha. Tá ali só no Knock Knock tentando entrar, mas não entrou ainda. É o Homestead Courage, uma branca. Bota o marcador na criatura que você controla e ganha vigilância até o final do turno. E tem flashback por uma branca também. Então, recapitula. Então, pro Heroic, eu fico imaginando, o problema é que, né, o Heroic já tem muita carta boa pra colocar. Talvez esse cara aqui seria o meu 6º lugar. Na real, ó, aqui, ó, já tô depondo essa carta aqui. Como ela, no primeiro momento eu olhei, eu bati o olho e pensei que era instantânea. Mas essa aqui, como feitiço, como ela só bota o marcador e a criatura... Até vigilância a gente já tem um encantamento que tem também um, entre aspas, flashback, que você pode ficar castando no seu cemitério lá com um escape, né? Então esse aqui é o 6º lugar. Pronto, eu faço o que eu quiser, o top 5 é mesmo. Esse é o 6º lugar, Catar Comando. Esse aqui só é tipo menção honrosa de 7º lugar. Então beleza, mas é só pro Heroic, mas o Heroic já tem muito espaço. Essa aqui eu acho que pode ser veja jogo em algumas sideboards. Então beleza, eu falei tanto dessa aqui que essa aqui merece mais o 6º lugar, né? Convenhamos. Então em 5º lugar temos aqui Raise of Effigy. Deixa eu colocar aqui a posição. Tá aí. Em 5º lugar, Raise the Effigy. Que é uma carta que é muito versátil, né? Eu gosto muito de cartas versáteis. Assim como a gente viu, esse cara aqui, além de poder espancar, ele consegue destruir alguma coisa que estiver te incomodando. O Raise the Effigy é a mesma coisa. Você consegue destruir um artefato ou pumpar uma criatura sua +2/+2 até o final do turno. Por que sua, né? Porque a criatura é atacante. Você não vai dar +2/+2 na criatura do seu oponente quando ele estiver te batendo. Mas então, esse +2/+2 pode te salvar de às vezes você atacar o cara, vou dar aqui um bloco, vou bloquear o meu Auguro, o seu Auguro. Daí você vai lá, dá +2/+2 pro seu Auguro e mata o Auguro do seu oponente. E assim vai. Ou destrói um artefato. Então é uma carta muito boa para você poder usar em algum deck do estilo Killfind, né? Já vamos falar sobre o Killfind mais em breve. Por quê? Por que será? Porque vocês vão ver. Então, e essa aqui tem uma destrói artefato. Pauper a gente sabe que tem muito artefato. Eu sei que a gente tem os artefatos agora que são indestrutíveis, mas ainda assim, destruir algum artefato pontual, né, um Boundless Ornament com essa carta, ainda mais que é uma carta que você pode usar ela proativamente e depois se o cara faz um Boundless e você estiver atrás, você consegue destruir. Então é uma carta que pra mim é o meu top 5 com certeza. Então em 4º lugar temos o Consider, que eu não sei se a tradução é considerar, consideração, sei lá, que é basicamente um Opt com Surveil, né? Então, em vez de você olhar do topo e botar no fundo ou no topo e comprar uma carta, você escolhe se você quer milar ela ou você quer deixar no topo e comprar essa carta. Que, convenhamos, nos mundos atuais de Magic, é muito melhor você milar uma carta do que você botar ela no fundo mesmo que você não queira, né? É questão de delve, de questão de você baixar alguma num late game, uma carta que é muito pesada, você baixa alguma carta que volta, a carta do cemitério, a gente tem muita recursão no formato Pauper e no Magic em si atualmente, né, de você voltar instantâneo o feitiço do seu cemitério, ou até mesmo criatura ou terreno com Pulse of Murazo. Então essa carta aqui com certeza merece a menção. E por que eu apaguei aqui? Ó, é top 4. Pronto, aí tá um 4zinho na tela. Então essa carta aqui com certeza, não acho que seja um top muito alto dessa carta, porque a gente já tem Ponder, Preordain e Brainstorm, né, já brigando ali. Se Ponder e Preordain não fossem válidos, ou essas 3 não fossem válidas no formato, talvez essa aqui seria talvez o top 1 dessa edição, porque daí seria melhor que Cantrip, eu acho, para você poder utilizar, junto com Serum Visions e Opt. Daí seriam essas 3 melhores Cantrips do formato Pauper, se não tivéssemos Ponder, Preordain e Brainstorm no caso. Então, é uma conversa para outra hora, esse negócio sobre Ponder e Preordain, mas é uma cantrip extra aí, caso, né, quem sabe no futuro vai que eles se livrem dessas 2 cantrips por acharem muito fortes. Eu acho realmente Ponder e Preordain muito fortes para o formato Pauper, mas a galera aí gosta muito, então, né, eu também gosto de jogar com Ponder e Preordain, então não vejo nenhum problema em jogar com elas. Eu só realmente acho que elas são muito fortes, então essa aqui vale a pena comentar porque talvez pode ser o futuro do Pauper, né, quem sabe uma carta como essa, então tá aí. E por si só é uma carta muito boa, né? Eu acho que no Modern com certeza essa aqui vai jogar muito mais agora do que o Opt, porque você ter 4 tipos de carta no seu cemitério ajuda mais. Também a gente tem aquele Unholy Hit, né? Que saiu na edição passada, que dá 2 de dano ou 6 de dano na criatura ou Planeswalker alvo se tiver 4 tipos de carta no seu cemitério. Então essa aqui ajuda nisso, né? Porque tu vai ter instantânea e se você olhar do topo for um terreno, já tem 2 tipos, né? Então já ajuda muito nisso. Então vamos para o 3º lugar, que seria Search Party Captain. Eu sei que aquela azul ali, de modo geral, é melhor que essa carta. Só que pro Pauper, como aquela carta não vai jogar tanto, essa aqui eu tenho quase certeza que ela pode jogar.
Quase certeza não, eu tenho uma vontade muito grande que essa carta jogue. Search Party Captain é um 3 genéricas, uma branca, 2/2. Humano Soldado. Ela custa 1 a menos para cada criatura que atacou nesse turno. Então num deck White Winnie, se você bateu com 2 criaturas, no turno 3, por exemplo, sei lá, turno 1 fez um bichinho, turno 2 fez 2 bichinhos. Bateu com 3 bichos, ou o cara matou um, bateu com 2 bichinhos. Turno 3, esse cara custa 2 manas se tu bateu com 2 bichos, certo? Então é interessante. A gente já tem o Traben Spectre, que é o nosso melhor criatura branca, acho que do Pauper. Que é 1 mana, 1/2, que por 3 manas ali, a prestação você consegue comprar uma carta, né? E além disso, tem o efeito de você ter um artefato para caso Metalcraft. Esse cara não vai ter esse aspecto, mas eu acho que esse cara aqui é quase um Traben bombadinho, né? Porque ele é um 2/2 e quando entra compra uma carta. Então você consegue, quem sabe, numa versão de tokens ou até mesmo num Boros, né? Você bateu com um token em um bicho, já bate 2 ali, tu consegue baixar por 2 mana. 2 mana, 2/2 que dá um draw, eu acho que tá bem justo, né? Ainda mais que corpo 2/2 é muito relevante. Então, basicamente, eu sei que tem que montar um deck mais em volta dele, né? Você simplesmente 4 manas 2/2 já não é tão bom. Tem o Lobinho, que é o 4 manas 3/3 que tem Foretell, que é considerado uma das cartas mais da hora aí pra você, por 4 manas, comprar uma carta. Ele tem o Foretell, então ele pode ser um 2 manas 2/2, 2 manas 3/3 que compra uma carta. Mas esse aqui pode ter potencial, né? Se ele fosse 2 genéricas e 2 brancas, eu acho que ele não seria tão legal. Mas como é uma branca só, imagina você pagar uma mana branca só por um 2/2, tá ligado? E se tiver 2 num turno, bate com 3 bichos. Tenho 2 desse aqui na mão. Uma mana, compra uma carta. Uma mana, compra uma carta. Meu Deus. Eu realmente quero muito jogar com essa carta aqui. A edição, acho que passado ou retrasado, vem um bicho que é 3 manas, 2/1, que entra e dá um draw. Eu já achei ok, legal. Esse aqui mesmo. Por 1 mana a mais, sendo que se tu não bater com nenhuma criatura, e além tem o payoff de você bater com mais criaturas ele ficar bem mais barato, com certeza eu acho ele muito melhor. Então, segundo lugar, temos o Killfind. É um Killfind com uma abóbora na cabeça. Não é exatamente o Killfind, mas ele lembra muito, né? Ele é uma genérica, uma vermelha, um demôniozinho. Acho que o Killfind é um elemental, não lembro. 1/3 esse aqui. O Killfind é 1/2, então esse aqui já não morre para um 2 de dano, né? Já é mais difícil de matar. Por exemplo, o Killfind, eu lembro que Galvanic Blast, se tu tinha Mutagenic Growth, a Galvanic matava o teu Killfind. Esse aqui, se tu tiver Mutagenic Growth, teu bicho não morre. Então esse cara aqui, ele ganha mais 2/0 toda vez que joga uma mágica instantânea ou feitiço. O que você joga uma mágica dessas, né? O Killfind é 3/0. O Killfind mata muito mais rápido? Sim, só que o Killfind é muito mais vulnerável. Então esse cara aqui vai dar, eu acho que como é que eu posso dizer? Quanto mais cópias de uma determinada carta, mais chance de você comprar ela, então mais forte esse deck é. Então agora você vai ter 4 Killfind, 4 desse cara e talvez 4 daquele Ciclopes. Então tu vai ter 12 cartas e um monte de spells. Não temos mais Gush, Gitaxian Probe, que fazia aquele deck ser o que era de tão forte? Sim, não temos mais. Mas ainda assim, com esse número de cópias grandes de criaturas que fazendo isso, eu acho que talvez esse deck possa voltar a jogar. E ser talvez uma maneira mais justa de jogar com ele, né? Ainda tem o Snuff para lidar com ele, mas se você tiver Apostles Blessing no deck, você consegue muito bem lidar contra os oponentes, né? Enfim, gostei muito dessa carta. Então, como a gente tinha falado do Killfind antes, né? Essa carta aqui pode ser uma carta que seja utilizada, então no side que seja, você destrói um artefato do cara, ou você dá mais 2/2 pra ele. Temur Battle Rage já deixa esse cara bem forte também, além da resistência, que é 1/3. Se ele fosse 1/2, seria um Killfind piorado e ponto. Esse aqui, ele é um pouco piorado, porque essa resistência, como eu falei, ela pode ser bem relevante de você não morrer mais para algumas coisas, né? Então, beleza? Então, em primeiro lugar, qual carta que deve ser? Obviamente, é essa aqui. Na minha humilde opinião. Ardente Elementalist. 3 genéricas, uma vermelha. Então, o vermelho tá... Olha só o vermelho como é que tá. O vermelho tá foda. O vermelho tá bom nessa edição. Ardente Elementalist. 3 genéricas, uma vermelha. 2/1. Humano Xamã. Quando ele entra em campo, retorna instantâneo o feitiço do seu cemitério para sua mão. Ou seja, é um Archaeomancer vermelho. A única diferença é que, claro, ele é vermelho. Mas é o poder resistência, invertido, né? Se ele fosse 1/2 era melhor. Eu acabei de falar várias vezes na tecla do Electricity, Suffocating Fumes, no formato Pauper é muito relevante. Algor of Bolas, ele não consegue passar por um Algor of Bolas, nem bloquear um Algor of Bolas, que é uma criatura bem destacada aí no formato, nem um Traben Spectre ele consegue bloquear, então ele realmente, né, 2/1, ele consegue bater em cima dos Trabens e os Trabens talvez tenham que trocar. O problema é que, né, você não quer trocar esse bicho aí, você quer manter ele na mesa e ficar
tendo a resiliência... Resiliência não, redundância. Essa era a palavra que eu queria. Essa carta dá redundância no Kill Fiend. Pronto. Você quer ficar reutilizando essa habilidade com Ephemerate, né? Eu confesso que eu vejo que o formato Pauper, eu achava que o Ephemerate não era um problema, até eu ver que talvez todas as cartas de todas as edições estão vindo com a habilidade de voltar cartas de instantâneo ou feitiço do cemitério. E o formato do Pauper tá virando uma grande... Quem tem mais Ephemerate ganha. Mas eu espero que não seja assim, tomara que eles tenham pensado e feito 2-1 para facilitar de lidar com essa carta. Mas esse cara também é uma vermelha só, então decks que tenham o familiar, o preto, tá ligado? O familiar preto que diminui o custo de uma mana para mágicas azuis e vermelhas, dá pra fazer um Grixis familiar com esse cara agora. Então você pode botar o Archaeomancer e esse cara, de repente um desse cara, né? Pra fazer um Grixis. Apesar de que eu preferiria usar o Archaeomancer mesmo sendo duas azuis, porque ele é um 1/2, né? Mas se for usar 4 do Archaeomancer e botar um desse... Porque esse aqui pode custar uma mana por um 2-1 que volta instantâneo ao feitiço do seu cemitério. Então, mas ainda assim, eu acho que é a melhor carta dessa edição. Esperemos que Ephemerate não fique muito opressor, né? E que essas cartas aqui consigam jogar legal. Eu gostei demais dessas 5 cartas, das 6 na verdade, né? Essa aqui também eu acho que tem um espacinho no meu coração, gostei demais dessa aqui. Então branco e vermelho nessa edição aqui tá bom, né? E por que eu coloquei aquela carta verde? Porque não tinha quase nada verde que me interessou, né? Mas é isso. Galera, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, deixe seu joinha aí que ajuda demais na divulgação. Se vocês concordam ou não concordam, comentem aí como é que vocês... Que cartas que faltou, de repente pode ter sido que eu passei por cima de alguma carta que não falei aqui. E basicamente é isso, espero muito que vocês tenham curtido e nos vemos em breve aí com mais videozinhos de Pauper. Espero que o Pauper esteja melhor também. E é isso, beleza? Um grande abraço, galera, e até a próxima!